Graça e paz. Hoje nós teremos a aula número 3 da disciplina Teologia Bíblica dos livros poéticos e sapienciais. E hoje nós estudaremos o livro de Salmos e o livro de Provérbios. E começando com o livro de Salmos, o livro de Salmos é um livro bastante utilizado, não somente no meio cristão evangélico, mas também em todo o meio cristão e até secular. É o livro mais lido do Antigo Testamento, é o livro de Salmos, e nós vamos ver então hoje as particularidades deste livro. O livro de Salmos, o Saltério, é outro nome dado ao livro de Salmos, é uma compilação de várias coletâneas e representa a etapa final de um processo que levou séculos. Ganhou sua forma final das mãos dos funcionários pós-exílicos, que o completaram provavelmente no século III a.C. Nessas condições, servia de livro de orações, louvores e instrução religiosa, para o segundo templo, que foi o templo construído por Zorobabel e Herodes em seguida, e para uso nas sinagogas. Já no século I depois de Cristo, era mencionado como livro dos Salmos, como consta lá em Lucas 20, verso 42 e Atos, capítulo 1, verso 20. Naquela época, Salmos também era usado como título de toda a seção do cânon do Antigo Testamento, conhecida como Escritos. Tem uma citação lá em Lucas 24, 44, que se refere ao livro de Salmos como todo o livro dos Escritos. Muitas coletâneas antecederam essa compilação final de Salmos. Na realidade, a formação dos saltérios provavelmente remonta aos primeiros dias do primeiro templo, que é o Templo de Salomão. Na sua edição final, o saltério continha 150 salmos. Então, hoje nós também temos na nossa Bíblia 150 salmos, mas há uma divisão na Septuaginta, uma diferenciação entre a Septuaginta e o cânon hebraico. A Septuaginta e o texto hebraico concordam com o número de 150, embora cheguem a essa cifra de modo diferente. A Septuaginta tem um salmo a mais no final. Além disso, ela une os salmos 9 e 10 num só e faz o mesmo com os salmos 114 e 115. Aí divide os salmos 116 e 147 em 2 salmos cada um. O saltério ele era dividido em 5 livros e cada um desses livros recebia uma doxologia final apropriada. Os 2 primeiros livros eram provavelmente pré-exílicos. Os salmos de 1 a 41 e de 42 a 72, que representam os 2 primeiros livros, eles foram escritos no período do pré-exílio. E a divisão dos demais salmos em 3 livros, chegando-se assim ao número de 5, visava possivelmente a copiar os 5 livros de Moisés. Era uma cópia em termos de numeração, para se igualar ao Pentateuco ou à lei. Então, o livro de Salmos também foi dividido em 5 partes, assim como era dividido o Pentateuco. A despeito dessa divisão em 5 livros, o Saltério era claramente considerado uma só obra global, com uma introdução que vai do Salmo 1 ao 2º e uma conclusão que vai do Salmo 146 ao 150. Dos 150 salmos, somente 34 não têm título. Esses chamados salmos órfãos acham-se sobretudo do 3º ao 5º livro, em que tendem a ocorrer em grupos pequenos, que são os salmos 91, 93 a 97, 99, do 104 ao 107, do 111 ao 119, do 135 ao 137 e do 146 ao 150. Então, são grupos de livros, que são chamados salmos órfãos.
Quanto à autoria dos salmos, há muitas divisões de opiniões. O nome pode referir-se ao título de uma coletânea de salmos que tinha sido reunida em torno de determinado nome, como os salmos de Asaf e os salmos escritos pelos coraitas. Quanto à autoria davídica, não pode haver a mínima dúvida de que o saltério contém salmos compostos por esse notável cantor e músico, e de que houve em determinado tempo passado um saltério davídico. Durante um tempo, havia então um cânon, digamos assim, não um cânon oficial, mas um cânon que continha apenas os salmos escritos por Davi, chamado de salmos davídicos. E era um saltério, então, só com as compilações, compilou os salmos que Davi escreveu. Esse saltério, que leva o nome de davídico, pode também ter incluído salmos escritos a respeito de Davi ou a respeito de algum dos reis davídicos posteriores, ou mesmo salmos escritos à moda de Davi. Além disso, o nome Davi é às vezes usado em outros lugares como substantivo coletivo para representar os reis da sua dinastia, o que também pode ser o caso dos títulos dos salmos. Ou seja, os salmos que são atribuídos a Davi, talvez alguns não sejam de autoria de Davi, podem ser de autoria de outros reis da dinastia de Davi, mas que são considerados salmos davídicos por se tratarem de salmos escritos por reis da dinastia que levam o nome de Davi. Evidências apontam para uma imagem do saltério como um livro aberto e dinâmico durante o período canônico. Os salmos individuais foram compostos e acrescentados ao longo de um período de 1000 anos. Parece que, vez por outra, grupos de salmos eram acrescentados de uma só vez. Então, durante o tempo de 1000 anos, que foi feita essa compilação, que foi feita essa escolha do cânon do saltério. As questões teológicas dos salmos. É difícil discutir a mensagem teológica do saltério por duas razões. Primeiro, o livro é formado de 150 composições individuais e, consequentemente, não apresenta um argumento desenvolvido de modo sistemático. Segundo, como será explorado com mais detalhes abaixo, os salmos são orações cantadas para Deus. Logo, eles chegam a nós como palavras da congregação dirigidas a Deus, em vez da palavra de Deus dirigida ao povo de Israel. Como então é possível falar das questões teológicas do saltério? E que questões são essas? É verdade que o saltério não nos chega com a teologia sistemática desenvolvida com nitidez, com clareza. Os salmos, eles não revelam progressivamente o caráter de Deus ou a clareza de sua relação com os seres humanos, desde o seu começo até o seu fim. No entanto, os salmos constituem uma rica fonte de ensinamento e reflexão teológicos. Ainda que seja correto afirmar que a teologia do saltério não é sistemática, não é organizada sistematicamente, devemos nos apressar, por outro lado, em afirmar que ela é extensa. Tão extensa, de fato, que o saltério é um microcosmo da doutrina de todo o Antigo Testamento. Nas famosas palavras de Martinho Lutero, Salmos é uma pequena Bíblia e a síntese do Antigo Testamento. Então, a real dificuldade numa discussão da teologia do saltério não é a falta de um objeto de estudo, mas a percepção de que a teologia do saltério é tão abrangente quanto a teologia do Antigo Testamento. É uma verdade incontestável que os salmos são orações, não oráculos. Oráculos são aqueles, tipo de palavra dada por aqueles que recebiam de Deus as profecias e eram então chamados de oráculos. Porém, a inclusão deles no cânon certifica sua natureza como palavra de Deus.
Porque os oráculos, eles diferenciam dos salmos porque era Deus falando ao povo. E os salmos é o inverso, é o povo falando com Deus, falando para Deus. Afinal de contas, embora a presença divina esteja muito mais clara nos profetas e até mesmo nos livros históricos, suas palavras também foram proferidas por intermédio de seres humanos. Além disso, nem todas as preces de Israel se encontram no Saltério. As orações de salmos são aquelas aprovadas pelos sacerdotes na adoração formal de Israel, segundo está lá em 1 Coríntios 16, de 4 ao 38. É, pois, importante discutir a teologia do Saltério. Contudo, precisamos ter em mente que a teologia do livro é extensa, mas não é sistemática, é confessional e é doxológica, mas não abstrata. O segundo livro que nós vamos estudar nessa aula é o livro de Provérbios, um livro também bastante conhecido, não é? Onde há muitos versículos, muitos trechos desse livro que são bem conhecidos, bem utilizados, não somente no meio cristão, evangélico, protestante, mas também no meio secular. São frases, né? São palavras, são poesias, são trechos desse livro que são bem utilizados também pelo meio secular. Então, o livro de Provérbios começa com um título que atribui os provérbios a Salomão. Capítulos posteriores vão deixar claro que ele não foi o único autor da obra. Em Provérbios 22, 17, refere-se aos ditados dos sábios, e 24, 23 menciona ainda outros ditados dos sábios. A introdução de 22, de 17 a 21, é mais um sinal que essas seções provêm de um círculo de sábios e não somente do próprio Salomão. A maior parte do livro, no entanto, está estreitamente vinculada a Salomão. Os títulos de 10:1 e de 25:1 voltam a incluir o seu nome. A capacidade que tinha Salomão de produzir provérbios é ressaltada em 1 Reis 4:32, em que 3.000 provérbios são atribuídos a ele. O livro contém um prólogo breve do capítulo 1, no capítulo 1, de 1 ao 7, e um epílogo mais longo que já pode ter sido acrescentado ao material já existente. O realce dispensado ao temor ao Senhor em todas as partes do livro serve de elo aos vários segmentos. Então, a base, o tema central principal do livro de Provérbios é o temor ao Senhor. Nós temos aí um tema teológico, é descrito no livro de Provérbios. A maior parte de Provérbios remontaria ao século X a.C., no período do reino unificado de Israel. A paz e a prosperidade que caracterizavam o período eram bem adequadas para o desenvolvimento da sabedoria reflexiva e para a produção de obras literárias. A função dos homens de Ezequias, do rei Ezequias, lá no versículo 25:1, revela que seções importantes de Provérbios foram compiladas e editadas entre 715 e 686 a.C. Era um período de reforma espiritual encabeçada pelo rei, que também demonstrava profundo interesse pelos escritos de Davi e de Asaf. A palavra hebraica traduzida por provérbio é também traduzida por zombar, está lá em Isaías 14, versículo 4, oráculo em Números 23, 7, 18 e parábola Ezequiel 17, 2. Tem um sentido amplo na língua hebraica, a palavra que é traduzida por provérbio. Uma característica do provérbio é o emprego da linguagem figurada. E aí nós vamos ver alguns exemplos. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Às vezes o tom é jocoso ou irônico. Como um anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta, segundo Provérbios, capítulo 11, verso 22. O emprego das metáforas é igualmente eficaz, como vemos aí o exemplo. O ensino dos sábios é fonte de vida. Provérbios 13, 14. O falar amável é árvore de vida.
Provérbios 15, 4. Vários provérbios, buscando desenvolver um conjunto de valores, empregam comparações diárias. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Está lá em Provérbios 28, verso 6. Outro padrão que se acha no livro é o provérbio numérico, que normalmente traz a cifra 3 no primeiro verso e 4 no segundo. E aí temos alguns exemplos nos versículos, né? Capítulo 6, versículo 16, capítulo 30, 15, capítulo 18 e capítulo 21 ao 29. O livro de Provérbios. Às vezes, Provérbios é muito direto e prático. Essa é a natureza dos escritos sapienciais, que procuram aplicar a verdade e desviar os pecadores do mau caminho. Foi escrito para dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens, como também aumentar o conhecimento dos sábios. O livro de Provérbios tem um caráter de instrução para as várias gerações. E ele é um livro muito importante na formação, né, das pessoas. E eu quero desejar um bom estudo no livro de Salmos, um bom estudo no livro de Provérbios e até a próxima aula.